O Dr. Brasco sempre odiou vir à instituição, cheirava a dor, medo e desespero. Seus sapatos práticos faziam barulho nos azulejos a cada passo. O cheiro ácido do desinfetante ardia em suas narinas. Ela queria acreditar que havia esperança para todos, mas já sabia, após anos em psicologia, que para muitos esse lugar era quase uma prisão. Brasco parou ao fim de um longo corredor. Ela sentia o cheiro dele pela porta. Hidrofobia avançada, recusava-se a tomar banho, recusava-se a tomar ducha, recusava até mesmo um balde de água e um pano molhado. Ele tinha sido corretor de ações há poucas semanas e era bastante bem-sucedido, até que um colapso mental completo o fez ser internado. Agora, a pedido da família dele, ela precisava alcançá-lo. Então, James, ouvi que você anda tendo alguns problemas ultimamente, ela disse, sorrindo calorosamente. Ele olhou para o chão. Na foto que ela viu, ele estava barbeado, de terno e com queixo quadrado, parecendo respeitável. Nada parecido com o homem barbudo, vacilante, em frangalhos a poucos passos dela, pele ressecada e voz seca. Está atrás de mim, ele disse, quase sussurrando. Está com fome! Dr. Brasco fez anotações. Delírios de perseguição. O uso do pronome neutro foi interessante. Um grupo, algum tipo de entidade sobrenatural, sinais clássicos de psicose paranoide. O que está com fome, James? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Você não quer saber. Isso vai abrir a caixa. Vai soltar o gênio da garrafa. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso mesmo. Não seria a primeira vez que ela ouvia delírios assim. Dizem que compartilhar um problema é dividi-lo, James, ela disse. Nada que você diga pode me machucar, pode me chatear ou ofender, mas palavras não ferem de verdade. Ele sorriu de modo hesitante, como se quisesse acreditar nisso. Ele vinha carregando esse fardo terrível, esse medo, há semanas. Talvez ele pudesse contar, isso talvez ajudasse. É enorme, disse ele. Esse monstro terrível. Crostas, olhos e dentes nas profundezas. Bem fundo, bem fundo. Posso sentir as ondas. Está chegando mais perto. Está chegando mais perto. Meu Deus, ele está com fome. A voz dele virou uma tosse seca. Posso te trazer água, James? Ela disse sem pensar. Os olhos dele saltaram e ele gritou, uma dor animal terrível, como um coelho preso em uma armadilha de aço enferrujada. Ele se afastou fisicamente do Dr. Brasco e começou a arranhar o próprio rosto. Só então Brasco percebeu a chuva batendo na janela e o gotejar solitário de água pingando do teto. O Dr. Brasco chamou os enfermeiros e saiu. Seria um trabalho para várias sessões. Ela voltou para casa à noite e tentou afastar esses pensamentos. Ela já ouvira todo tipo de delírio assustador de pacientes. Pó de vampiro da CIA sob a saboneteira, compulsão de matar para evitar terremotos, até a crença de que uma paciente era seguida por um cachorro demoníaco e que ambos começavam a se fundir em um único ser. Ela aprendeu a distinguir realidade de fantasia, e ainda assim, algo no que James havia dito ainda a perturbava. Talvez fosse seu senso latente de talassofobia, o medo do oceano profundo. A imagem de algum predador enorme e terrível nadando, caçando na escuridão, lhe dava uma sensação horrível de enjoo no fundo do estômago. Ela até se sentiu um pouco hesitante em se servir um copo de água. Ridículo. Ela não podia se permitir pegar as neuroses de um paciente. Preferia tomar um banho de banheira a deixar esse medo irracional de água se instalar. Enquanto enchia a banheira, recebeu uma mensagem do empregador avisando que James havia desaparecido misteriosamente do quarto. Tudo o que restou foi uma mancha de sangue em sua cama, onde a água de um vazamento no telhado pingava. Doutora Brasco acendeu velas e entrou na banheira, completamente alheia ao perigo em que estava. Um banho quente e relaxante. Até que o fundo da banheira pareceu desaparecer sob ela. Ela caiu sem aviso em uma escuridão profunda, profunda e fria, que lhe arrancou o fôlego em um único suspiro aterrorizado. Ela mal conseguia ver qualquer coisa ao seu redor. Não fazia sentido. Era impossível. Onde ela estava? Em algum lugar no oceano profundo? Isso desafiava todas as leis naturais conhecidas. Brasco foi tirada de seus pensamentos por um movimento na escuridão distante, mas logo, não tão distante assim. Uma forma enorme e monstruosa se aproximando cada vez mais, feita para esse mundo de um jeito que ela nunca poderia ser.
A água roubou seu último grito quando dentes gigantes se abriram ao seu redor, e então as mandíbulas se fecharam com força. Água por toda parte e nenhuma. Calma, era só figura de linguagem. Bem, pode-se esperar um pouco de hidrofobia quando se lida com uma anomalia como o SCP-1128, apelidado de forma brincalhona, e precisa de um horror aquático. E como eu me importo muito com meus espectadores e inscritos, é melhor eu avisar logo. O simples fato de assistir a este vídeo já colocou você em perigo. Agora, por favor, não entre em pânico, porque eu também vou contar a única maneira comprovada de pessoas conseguirem sobreviver após ativar essa anomalia em particular, então recomendo fortemente que você preste muita atenção. SCP-1128 é uma criatura aquática gigantesca e invariavelmente descrita como aterrorizante, com uma característica infoperigosa pronunciada e extremamente perigosa. Descrições e representações precisas da criatura ativam o fenômeno infoperigoso e infectam quem adquire esse conhecimento. Após a infecção, o horror aquático passa a perseguir suas vítimas, caçando-as por qualquer corpo d'água, aproximando-se cada vez mais numa perseguição longa e aterrorizante. Pessoas infectadas parecerão normais, exceto por tendências hidrofóbicas crescentes conforme a infecção avança. Quando colocada em um volume de água em que se possa submergir, seja um lago, uma banheira ou até uma poça, a pessoa infectada afundará sob a superfície e desaparecerá para o que parece ser um oceano vasto e perigoso. Lá, verão o predador, enorme e assustador além da imaginação, começando a cercá-los e caçá-los. No começo, eles podem ter sorte o suficiente para conseguir voltar. No entanto, o predador acabará recebendo sua refeição. Geralmente, tudo o que se vê é sangue na água. Quanto mais tempo alguém sobrevive à vitimização, menos água é precisa para que o horror aquático a casse, de uma banheira a um copo d'água, de uma gota de chuva a uma lágrima. Um ser humano só evita a água por tempo limitado. Mesmo após nosso estudo de caso inicial, você talvez ainda se pergunte como é ser impactado diretamente pelo SCP-1128. Tem um registro de teste angustiante que te coloca na primeira fila. Um membro do pessoal classe D recebeu uma descrição do horror aquático para ler e absorver. Depois, ele usou equipamento profissional de mergulho e foi baixado em uma banheira com um guincho. Comentou que aquilo parecia estranho. Até que ele continuou afundando e afundando e afundando, muito além do que a profundidade lógica da banheira deveria permitir. Apesar de o espaço extradimensional para onde as vítimas do 1128 são levadas parecer impossível de localizar ou acessar, conexões de áudio funcionam bem mesmo com a barreira dimensional. Isso permitiu que os pesquisadores recebessem uma transmissão ao vivo do Classe D que agora está... Bem, vamos com calma, certo? O pesquisador perguntou se o Classe D o ouvia. O Classe D respondeu: Estou ouvindo, doutor. Caramba, isso aqui é fundo. Parece tão pequeno por fora. Ao ser perguntado sobre seu estado, ele respondeu: Agora mesmo só estou afundando até o fundo de Isso é o oceano? Como você colocou um oceano inteiro em um bastão e uma banheira? Pediram para ele explicar melhor e ele disse: Eu só disse oceano. Droga, tem peixe e tudo. Vocês não sabem o que tem dentro da própria banheira? O Classe D fez uma exclamação de dor e o pesquisador rapidamente perguntou se ele estava bem e o que tinha acontecido. Eu estou bem, só bati no fundo, parece que caí em algas ou algo assim. Espera aí, as algas estão mais ralas à minha direita. Pode ter um desnível ali. Devo dar uma olhada? Mandaram que ele continuasse, e ele obedeceu reclamando do peso do traje de mergulho. Suas queixas cessaram quando um grito agudo e assustador irrompeu. O pesquisador perguntou ao Classe D o que ocorreu no fundo do oceano, e ele respondeu: Eu estou bem. Acho que ele não me viu. Droga, acho que mijei nas calças. A coisa mais assustadora que já vi. Algum tipo de coisa grande. Ele então passou a descrever o horror aquático, o que não vou repetir aqui para reduzir a chance de mais contaminação mental. De nada. Mas foi nesse momento que a Classe D também percebeu a ligação, dizendo: Espera aí, isso é aquela coisa do folheto ridículo que você me deu. Não é? O pesquisador confirmou e pediu que a Classe D descrevesse o que o horror aquático fazia. Ele disse: Agora não, ele só está nadando por aí. Acho que tem alguma coisa na boca. É uma baleia? É sim, ele está comendo uma baleia. Meu Deus, olha esses dentes. E como ele engoliu isso? Vou sonhar com isso. Espera. Não está se mexendo, acho que ele está me vendo. Meu Deus, está olhando direto para mim. Está vindo para cá. Meu Deus, me ajuda.
A equipe de pesquisa entrou em pânico e ativou o guindaste, operando os motores no máximo para recolher o cabo preso ao traje do Classe D. A doença descompressiva por subida rápida poderia ser tratada depois. Agora, só conseguiam ouvir gritos frenéticos e assustados pelo áudio, e logo depois o cabo do guindaste ficou esticado, como se algo muito forte puxasse do outro lado. Momentos depois, os gritos cessaram. A água da banheira ficou impregnada de sangue e, ao mesmo tempo, o cabo afrouxou. O guindaste puxou novamente e, pouco depois, a ponta desfiada de um cabo de alta resistência foi retirada das profundezas. Nada do Classe D ou do traje de mergulho foi encontrado. Apesar de ser o primeiro experimento com o SCP-1128, não foi o último. Diante de algo tão misterioso, a Fundação costuma investigar todos os efeitos de uma anomalia. Isso sempre é interessante com riscos informacionais, pois saber certas coisas sobre anomalias pode abrir portas perigosas. Eles fizeram um experimento semelhante ao primeiro, mas agora colocaram o Classe D em uma caixa de aço reforçada, uma jaula semelhante às usadas por biólogos marinhos para observar tubarões em seu habitat. Eles questionaram se isso ajudaria o Classe D a sobreviver ao encontro ou ao menos mantê-lo vivo tempo suficiente para fornecer informações mais úteis sobre a anomalia. Como você deve ter imaginado, nenhuma dessas opções funcionou como a Fundação queria. Eles baixaram o Classe D enjaulado em um tanque maior, submergindo-o completamente nas profundezas. Ele relatou fenômenos visuais parecidos aos do primeiro Classe D e, em seguida, o horror aquático atacou a jaula. O cabo esticou de novo e o guindaste tentou puxar a jaula para cima. Após momentos de luta, conseguiu, mas só retornaram os restos retorcidos da jaula. O que restou do Classe D poderia ser, com muita generosidade, chamado de pedaços. O experimento foi visto como um fracasso muito esclarecedor. Desta vez, a Fundação enviou outro Classe D às profundezas numa jaula, mas tratou a jaula com uma anomalia classificada para aumentar sua resistência à tração, a níveis quase inimagináveis. O horror aquático precisaria atingir níveis de poder quase nunca antes vistos para conseguir quebrá-la. Eles sabiam que o teste seria interessante e cheio de acontecimentos. Eles estavam certos, só que não da forma como imaginaram. A linha chacoalhou violentamente e houve gritos na gaiola antes do cabo tensionado voltar a ficar frouxo. Ao puxarem de volta, os pesquisadores só encontraram outro cabo desgastado, nada mais. Parecia que essa poderia ser uma missão incomumente tranquila, até que eles receberam uma mensagem de uma das forças-tarefa móveis da Fundação, os Demônios do Mar. Detectaram uma anomalia incomum no Atlântico, próxima a uma embarcação de observação permanente. A gaiola perdida, completamente intacta, mas vazia, havia sido encontrada. Ao retirarem do oceano, descobriram que o metal tinha vestígios de sangue ligados ao Classe D desaparecido e fezes de origem desconhecida, o que ainda era um dado valioso. Em algo que já estava quebrando as leis da física, não havia meios físicos de realmente se defender da fome do horror aquático. Mas e quanto a partir para o ataque? Essa pergunta motivou o próximo teste. Um Classe D, usando traje de mergulho, seria infectado e submerso em um corpo d'água, portando uma poderosa arma anômala de projéteis feita para combater organismos hostis. Se fosse possível ferir o horror aquático, talvez pudessem usar outro método eficaz para conter ou neutralizar essa ameaça anômala letal. Para obter dados mais precisos, anexaram uma transmissão ao vivo ao traje do Classe D, apesar do risco de infecção por infoameaça para quem assistisse. Muitos na sala de observação fizeram careta de talassofobia ao ver a criatura horrenda se aproximar da jaula, emergindo da água turva. O Classe D naturalmente começou a entrar em pânico, como qualquer ser humano sensato faria, e começou a disparar a arma diretamente contra o horror aquático. Os pesquisadores esperavam um resultado positivo, mas não tiveram sucesso. A criatura ficou enfurecida com o ataque e, para alívio da dignidade do homem e da saúde mental dos pesquisadores, a transmissão foi cortada quando ela atacou. Sem aparentemente nenhuma maneira de parar ou ferir fisicamente o horror aquático, eles decidiram realizar mais um teste, apenas por curiosidade pessoal para saber se o monstro ainda seria uma ameaça em meios líquidos diferentes da água pura. Eles mergulharam um Classe D infectado em uma tina de líquido não aquoso de baixa viscosidade e ficaram surpresos por não haver efeitos adversos. Parecia que não era qualquer líquido que era afetado, era realmente apenas a água.
embora um pesquisador tenha anexado uma nota a este estudo dizendo, abre aspas, ok, então você pode estar seguro da coisa em líquidos que não sejam água, mas isso provavelmente não vai te ajudar muito, a menos que você pretenda beber e tomar banho em produtos químicos exóticos pelo resto da sua vida, o que provavelmente faria sua vida ficar muito mais curta se você tentasse isso. Isso me leva ao ponto mais importante que você precisa lembrar. Saber sobre o SCP-1128 não é uma sentença de morte automática, desde que você tenha alguns amnésticos classe C à mão para apagar a memória de ter sabido sobre ele em primeiro lugar. Não se preocupe, se tiver acesso a amnésticos classe C e souber usá-los, ficará bem. Quer se proteger dos horrores do mar? Então não deixe de conferir meu vídeo, Top 16 SCPs aquáticos que vão fazer você nunca mais nadar ou explorar o resto dos meus vídeos anômalos classificados.